mas a minha fala era muito ruim. Eu não conseguia falar com alguém, eu travava muito. E aí, gente, como vocês estão? Bora responder a pergunta que eu mais recebo nesse canal. Sofia, como que você aprendeu? Tô muito branca. Aprendeu a falar inglês. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Desde criança eu tinha inglês na escola, né? Assim como todo mundo, é obrigatório a gente ter inglês aqui na escola. Gostava? Não, gente, eu odiava. Era muito mais forte a minha vontade de ir para os Estados Unidos. Então eu tinha que aprender inglês pra eu poder ir pros Estados Unidos. Não que eu gostava de aprender inglês, né? Porque, gente, no início tudo é difícil. Mas depois, quando você vê que a língua do inglês ela é muito mais fácil que o português, aí você se apaixona, gente. Então não tem aquelas coisas de conjugar 1001 verbos como a gente tem no português, tá? E outra, o inglês, se você for fazer um intercâmbio, o inglês que você vai usar no dia a dia com seus amigos, com a sua família de lá, vai ser o inglês básico, prático, como a gente fala português aqui. A gente não fala seguindo as regras, a gente fala. Então quando eu fui pra lá, eu ouvi muito dos meus colegas assim: nossa, Sofia, você fala o inglês muito certinho, tipo, muito conjugado. E aí que eu fui aprender a falar como se realmente fala. Porque o que a gente estuda no colégio é o inglês certinho. Assim como a gente estuda o português certinho, mas não é o que a gente usa pra falar no dia a dia. Claro que na escola, se você for escrever uma redação em inglês, você vai precisar do inglês certo. Mas enfim, foco. Como eu aprendi inglês? Gente, estudando. Não tem mágica. É estudar, estudar, estudar. Então, eu ia pra escola de manhã, 2 vezes na semana eu tinha cursinho de inglês de tarde. Tinha muita prova, fazia todos os trabalhos. Se você se dedicar e realmente querer aprender e estudar, você vai conseguir aprender inglês. E por que eu consegui fazer o intercâmbio? Teve prova, foi bolsa, o que foi? O intercâmbio high school, eu fiz uma prova, um teste de inglês pra ver qual era o meu nível de inglês, pra ver se eu podia ir, se eu era capaz ou não. Como você pode aprender inglês? Qual o meu conselho? Estuda hoje com as ferramentas que você tem. Hoje a internet na palma da nossa mão, gente, o YouTube é uma ferramenta poderosíssima. Quantidade de coisas que eu já aprendi dentro dessa plataforma e não gastei R$1. Outro conselho que eu posso dar é documentários em inglês. Daí é uma linguagem mais técnica, ou a série Friends, que é uma linguagem muito mais do dia a dia que você vai usar lá. Você vai conseguir, não desista. Vi muitos comentários aqui: ai, vai desistir, não desista. O inglês dos Estados Unidos, ele é diferente do inglês de Londres. Tem muito sotaque em Londres, a minha prima mora lá. Inclusive a gente podia fazer um vídeo com ela, né? E o inglês, assim, é o britânico, então tem muita coisa diferente. Então você tem que saber qual você quer aprender primeiro, senão você vai se confundir. O inglês americano, ele é muito mais fácil e simples de falar. Ok, people? Ah, outra coisa. Quando você vive a língua, você tá vivendo lá, você vai aprender muitas gírias. Então, no início eu cheguei lá e eu fiquei: ah, que palavra é essa? E era uma gíria, entendeu? Por exemplo, eles falavam damn, tipo, que merda, sabe? Muita coisa você vai aprender vivendo a cultura, vivendo a língua, vivendo lá. Então, assim, se você pensa em pagar um curso de inglês pra fazer, é bom, muito bom. Mas passei anos fazendo cursinho, muitas provas, pra chegar lá e eu não entender nada, gente. Porque é muito diferente quando você estuda em cursinho, quando você estuda na escola, é muito diferente do que na prática, quando você vai lá mesmo, vai viver lá. Tem muitas gírias, que é slangs, que eles chamam. Então, você tem que saber o básico, né, o mínimo. Mas não tenha medo de ir se você não sabe muito. Eu confesso que, assim, aqui no meu cursinho eu tava no inglês intermediário. Eu fiz o avançado, alguns módulos do inglês avançado, mas eu cheguei lá, as primeiras semanas foi sofrida. É horrível você não entender nada, querer falar, querer se comunicar e não entender nada, é muito ruim. Mas depois você aprende, tudo certo, passa. E a vida é isso, evolução, é crescer, é aprender com as experiências. Então, não deixe de ir, não perca essa experiência só porque, ai, tô com medo, porque eu não sei falar inglês. Com certeza, o aprendizado de vocês vai ser muito mais rápido. Você pode acelerar o aprendizado na língua inglesa, vivendo a língua todos
os dias, 24 horas por dia, não falar português com ninguém. Outra coisa no intercâmbio, não tinha nenhum brasileiro lá comigo. Eu não falava com nenhum brasileiro enquanto eu tava lá. Então eu estava imersa na cultura, na língua. Então, ou eu aprendia na marra a falar inglês, ou eu aprendia. Não tinha outra opção. Quando você se desafia e se coloca nessa situação, é impossível, não tem como você não aprender. Você vai aprender. Você é obrigado a aprender inglês lá, entendeu? Tente se colocar numa situação dessas aqui, onde você só vai falar inglês. Eu sei que é muito difícil. Eu tentava ver série, filme todo dia. Uma série e um filme em inglês todo dia. Mas é muito difícil você falar. Eu não conseguia falar com alguém. Eu travava muito. Estudava todas as outras formas, mas a minha fala era muito ruim. Então era outra vontade que eu tinha muito de evoluir a minha fala. Então queria muito falar inglês bem. E essa foi uma das formas que eu vi, né, onde eu poderia estar aprendendo. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não esquece de deixar o gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Se caiu de paraquedas, tem muito vídeo aqui já. Tem vlogs e dicas, vou soltando mais. Não vou parar de responder as dúvidas de vocês aqui, fechou? Um beijo e até a próxima.